pessoal, mais uma vez aqui no nosso Atenção, aliás, retornando com o nosso Atenção, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Aqui você vai encontrar muito conteúdo e a gente vai procurar fazer sempre conteúdo de qualidade para você. E eu estou aqui com um grande amigo, Leclerc Victor. Olha só. Pois é. Um grande amigo de longas datas, uma pessoa assim muito entendida, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E a gente vai estar conversando sobre alguns conteúdos bíblicos e do nosso cotidiano também. Queria te dar as boas-vindas e te agradecer, Leclerc, por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Ângelo. A admiração é mútua, né? A gente já tem uma amizade de um tempo, né? E tem uma parceria boa também, alguns projetos, né? Muito bom estar aqui. Eu estou esperando as tretas, né? O bom dessas conversas são as tretas. Né? Muito legal. O Leclerc tem um canal no YouTube que é muito interessante, chamado Oficina da Palavra. E ele faz assim lives e coloca muito conteúdo bíblico ali também, sobre o nosso cotidiano, sobre assuntos importantes. É bem legal. Você que não conhece, vale a pena você conhecer. Oficina da Palavra é o nome, né? Isso, Oficina da Palavra. Então vale a pena você buscar daqui a pouquinho, você procura esse conteúdo que eu acho que vale muito a pena. Um dos assuntos que eu quero assim já começar conversando contigo, queria que você explicasse pra gente e falasse um pouquinho sobre os falsos mestres. A gente vive um período hoje da igreja cristã, um período muito complicado, e eu estava assistindo esse comentário teu que você faz baseado na Epístola de Judas, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa ameaça à igreja cristã atual. O que você tem a dizer para a gente sobre os falsos mestres, o que a gente pode, a gente enquanto igreja, a gente precisa ficar alerta em relação a esse assunto? Então, o falso mestre não é uma exclusividade do nosso tempo, né? Tanto é verdade que eu citei vários textos das Escrituras quando eu fiz esse estudo lá. Usei Judas como base, mas Paulo fala dos falsos mestres, Pedro fala dos falsos mestres. É um problema crônico desde que o cristianismo nasceu. E assim, o principal aspecto que a gente deve observar é que o falso mestre ele tem uma tendência a fugir das escrituras o tempo todo. Esse é o ponto número 1. Então, se você quiser ficar atento, né? Nossa, como é que eu vou saber se na igreja que eu frequento, se os lugares onde eu vou, os vídeos que eu assisto, se eu estou diante de um falso mestre, de um falso profeta, como é que eu sei? Tem muitas coisas que você pode observar, mas a principal delas é fugir das escrituras, porque a Bíblia ela é muito cristocêntrica, né? Ela aponta para Cristo, para a obra de Cristo, para a glória de Deus o tempo todo, e o falso mestre, a tendência dele é apontar para si mesmo o tempo todo. Entendi. Bom, então, Leclerc, você está falando dessa principal característica do falso mestre. Agora, a gente tem alguns tipos, eu até assisti você falando, até engraçado, assim, mas, assim, alguns tipos que a gente tem de falso mestre. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não só sobre a característica, mas sobre os tipos dele. Então, voltando ao ponto principal, né, o que torna um mestre falso é o fato de que ele aponta para outras coisas que não para Cristo. Porque é importante a gente dar essa ênfase. O cristianismo ele é sempre transcendente. Ele sempre fala de vida eterna, de salvação, de novo nascimento, de coisas desse tipo. E aí quando o camarada, né, seja ele, seja ela, não aponta para essa direção, ele vai se tornando falso. Agora, os falsos mestres têm diferentes formas de agir. E aí tem mais a ver com a individualidade deles do que propriamente com essa característica principal. Então você tem, por exemplo, falsos mestres que são hereges ao extremo. Inventam doutrinas, inventam ensinamentos, inventam coisas. Você tem um monte de vídeo aí na internet, e nesse aspecto acho que é bom a gente enfatizar, né? A internet deu o boom da heresia, né? Porque um monte de coisa que acontecia em lugares que você não ia, agora você vê de casa, né? Todo mundo tem essa possibilidade. Todo mundo tem essa possibilidade. Então o herege é o cara que inventa coisas. Ele vai falar coisas que não estão na Bíblia, ele vai inventar textos, vai inventar significados, vai fazer interpretações que a gente chama de interpretações alegóricas, vai criar sentido onde não tem sentido para defender alguma teoria que ele tem maluca lá qualquer, né? Podia citar aqui, por exemplo,
o cara pegou aquela passagem lá onde Jesus, né, fala, Pai, glorifica o teu filho, aí vem aquela voz, né, eu glorificarei, né, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, tem aquela conversa entre Cristo e o Pai, e o cara pega aquele versículo, tira do contexto e fala que aquela fala de Deus é uma fala para qualquer pessoa. Então ele diz assim, o que Deus está dizendo para você agora é, você é o meu filho amado, em quem me compraz. O cara arranca do texto, né? E cria um sentido por trás daquilo. Então isso é uma heresia, porque é um ensinamento totalmente distante do texto. Fora isso, tem coisas de todos os tipos. Por exemplo, você é igual a Jesus, você é igual a ele, você é igual a ele, você tem a mesma condição que ele. Coisas que vão sendo ensinadas assim o tempo todo. E é interessante isso porque isso aumenta e muito a nossa responsabilidade enquanto cristãos de conhecer, né? De ler. E a gente entra nisso tudo e assiste, e às vezes dependendo até da oratória da pessoa, da condição, do poder de persuasão da pessoa, a gente embarca numa dessa, e tem um monte de gente embarcando numa dessa. O que potencializa a heresia, que é a distorção total da verdade, é exatamente esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo pós-moderno, pandêmico, pós-pandêmico, que é antropocêntrico. O que você tem hoje? Uma multidão, né, frustrada, triste, ansiosa, abatida, um monte de gente dentro de casa, se sentindo sozinha, né, com problemas no trabalho, na saúde. Carente, né? Carente. Aí o cara vem com um discurso totalmente, como a gente chama na teologia, de antropocêntrico, né? Totalmente centrado no homem, como se tudo que existisse no universo conspirasse para você, para que você seja o cara, a pessoa. Então aí você, aberto a essa perspectiva, embarca em qualquer uma. E quando você não conhece a Bíblia, aí você é um alvo fácil para qualquer tipo de mentira. Exatamente. E embarcando nisso aí, a gente tem, além do herege, a gente tem o charlatão, né? Que é o cara que já quer se fazer daquilo ali para dar uma... Para tirar um golpe. Aí vem a pitada brasileira na heresia, né? É verdade. Agora, essa coisa do charlatão é interessante porque eu estava até pensando sobre isso. Na sua opinião, as pessoas que se submetem a esse tipo de discurso, isso vem por causa apenas dessa carência, desse medo, ou por conta também de uma ganância nossa, do nosso coração? Porque, na verdade, o cara... ele está propondo algumas coisas que vêm de encontro ao meu coração. No fundo, a gente deseja, a gente tem essa ganância de querer conquistar aquilo que ele está oferecendo, enfim. E a gente embarca nessa... não adianta a gente se vitimar, né, achar que nós somos vítimas desse sistema todo, mas, na verdade, a gente também um pouco tem um quê de ganância nossa de querer conquistar aquilo que o cara está oferecendo, né? Assim, eu tenho uma visão bem pessoal dessa questão. Assim, para mim, a culpa é sempre da liderança, né? Para mim, o culpado é sempre o líder. Dificilmente você vai me ver num vídeo, numa aula ou numa palestra dizendo que a culpa é do público, né? O público quase sempre é vítima, ou porque ele é carente, ou porque ele é ganancioso e acaba se vendo envolvido num grande golpe, né? Então, todo mundo, um querendo dar golpe no outro, um querendo se dar bem. Então, na minha perspectiva, a liderança é sempre culpada, porque ela é que está transmitindo aquela ideia. Tirando isso, que é a minha perspectiva, você tem razão. Assim, tem as pessoas que estão muito carentes, então você imagina lá uma pessoa que está com um problema financeiro muito grave, um monte de dívida, perdeu o emprego, não sabe como resolver, aí o cara vai e fala para você assim, você está com um problema aí porque você não dá oferta, não dá dízimo há um tempão, então você precisa fechar essa brecha, essa porta, esse esquema aí que você liberou na tua vida, uma entrada, deu legalidade, agora o inimigo veio montado num gafanhoto gigante e vai levar tudo que você tem. Agora tu pensa no gafanhoto. Então, aí o cara, o que ele pensa? Ele se sente culpado, ele diz assim, a culpa é minha, então ele quer resolver, aí ele embarca. Agora tem o cara que quer ficar rico, né? Como tem um livro que foi publicado aqui no Brasil, né? 30, 60 e 100 por 1, que é o nome do livro. Então, o cara quer dar dinheiro para ganhar dinheiro. Então, tem isso também, da ganância, desse espírito
até um pouco dessa coisa da atmosfera do Brasil, né? Todo mundo quer se dar bem, todo mundo quer ficar rico rápido. Aí né? a pessoa traz isso para a relação dela com Deus. Traz isso para a relação dela com Deus. É uma mistura, Ângelo, assim, você tem uma mistura. O problema, a intenção do líder em fomentar a heresia, aí entra o caráter charlatão da liderança, a falta de conhecimento bíblico, a fragilidade das lideranças e o momento que a gente está vivendo. Que eu vou te dar um exemplo que não tem nada a ver com a igreja. Certo. Que é o exemplo do auxílio emergencial. Quando começou a rolar o auxílio emergencial, todo mundo começou a receber mensagem do WhatsApp. Clique aqui agora e adiante seu auxílio. Então o cara, no desespero, ele sai clicando naqueles links, né? E aí quando ele vê, entrou um hacker ali no celular dele, roubou os dados dele, entrou na conta, levou dinheiro, tudo. E quando o cara vê, já foi. Então muita gente é envolvida por essas questões em função do tempo que a gente está vivendo. Né? Mas, na sua opinião, a responsabilidade maior é da liderança? Na minha opinião, a responsabilidade maior é sempre da liderança. Porque a liderança, independentemente da confissão de fé ou do nível de liderança, ela é responsável pelas pessoas. Ela que ensina, ela que prega, ela que comanda, ela que conduz. Então, ela que dá aquele ritmo ali, que dá aquela visão, que transmite aquela ideia. Então, a liderança está sempre nesse esquema, é sempre responsável. Agora, um outro, não modelo, mas um outro tipo de falso mestre são os profetas. O falso profeta, né, que tem todo aquele misticismo, né, de que Deus mandou falar para você, Deus me disse, Isso Deus, que acontece muito hoje, né? Mateus capítulo 7 até fala para ter cautela, né? Cautelai-vos dos falsos profetas e como você disse, 2 Pedro, eu até anotei, 2 Pedro capítulo 2 diz que surgirão também entre vós falsos profetas. E o interessante nesse texto é que ele diz que o caminho da verdade será infamado. Então, assim, o que acontece em relação aos falsos profetas é que isso alastra de uma tal forma que o próprio evangelho, na concepção de quem não é cristão, é ridicularizado. Isso. Porque as pessoas ficam vendo essas coisas até coisas ridículas, né? E no nosso meio, e a gente às vezes, muita gente embarca nessa, muitas igrejas, comunidades assim enormes, embarcam nessa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do falso profeta. Legal, assim, vamos partir da Bíblia então para a realidade, né? Certo, Quando a Bíblia fala sobre falsa profecia, falso profeta, tem a ver o quê? Tem a ver com o quê? O texto está falando de pessoas que dizem que falam em nome de Deus e não falam. É mentira, por isso que é falso. Então o profeta, o sentido da palavra profeta na Bíblia é falar em nome de Deus, né? Falar por Deus. Representar Deus, esse é o sentido básico do profetismo, né? Em nome de, né? Um representante. Certo. Então hoje, pegando esse sentido básico da profecia bíblica, hoje para nós cristãos, evangélicos, protestantes, a profecia é a Bíblia. Basicamente, certo. A única autoridade para falar em nome de Deus é a própria Escritura. Certo. Agora, o que acontece na nossa cultura? De novo, a nossa cultura. O Brasil é um país, além de ter toda essa questão que envolve a ética, a política, as circunstâncias culturais, a gente tem um sincretismo religioso muito grande. O brasileiro é sincrético, né? Mistura tudo. A gente tem um folclore muito grande, uma cultura muito rica. Então, o brasileiro místico também, né? Misticismo, acredita em tudo. Então, o que problema isso gerou? Gerou nas igrejas um movimento que é quase... como é que eu poderia dizer? Você entra na igreja, você não sabe em que religião você está mais. Você não sabe se você está numa igreja evangélica, numa igreja católica, numa comunidade judaica, ou se você está no centro espírita. Você não sabe mais, é misturado danado. E o povo gosta, né? Sim. Por causa da natureza. Só cresceu porque o povo gosta. Porque o povo gosta. Isso não tem a ver com a religião, isso tem a ver com a cultura do Brasil, né? Vamos pensar no jogo de futebol, que é uma coisa que a gente gosta, né? Uhum. Você pode ver lá, o couro tá comendo, no final, quando a câmera pega a arquibancada, tem um se benzendo, outro beijando não sei o que, outro com a imagem da santa, o outro todo vestido. Então, isso é do brasileiro, é da nossa natureza. Então, o Flamengo tem o anjinho, né? Aquele cara que É verdade, né? Eu me lembro da época dos anos 80, né? O Vasco tinha lá o
o massagista que era espírita e dizia que fazia uns trabalhos, e aí o pessoal dizia, quando der for Vasco e Bahia vai dar empate, porque tem trabalho daqui, trabalho de lá. Então isso é da nossa cultura, Agora você imagina toda essa estrutura cultural transportada para dentro da igreja evangélica. Uhum. Então tudo vale. Então esse problema é um problema muito grande. Só para você ter uma ideia, lá no canal que eu tenho, na Oficina da Palavra, no YouTube, tem um monte de vídeos sobre um monte de assuntos, né? E eu tenho uma playlist lá que se chama Posso Perguntar, onde a gente faz um monte de perguntas diferentes. Tem uma outra playlist só sobre debates, onde a gente conversa sobre um monte de temas. Quando você posta aquilo no Facebook, no outro canal, os caras nem assistem, os caras já comentam o título. Já me chamaram de idiota, já me chamaram de palhaço. Por quê? Porque os caras têm uma resistência ao aprendizado, ao conhecimento. Ele nem aceita te ouvir mais. Ele está tão mergulhado... Já está armado, o cara já... Já está cheio de defesa. Ele está tão mergulhado nesse sincretismo que ele prefere acreditar num maluco que fala uma maluquice sem sentido do que na verdade bíblica. Isso é uma realidade desse momento que a gente está vivendo. Você escreve lá, o cara te esculacha, diz que é mentira, que você não sabe de nada, que você quer ganhar dinheiro. O canal é de graça, a gente não cobra nada. O cara diz que você quer ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele está mergulhado nessas coisas. Agora, como é que a gente faz, como é que se faz esse, não sei se é possível, né, mas ter esse diagnóstico de um falso profeta? Porque as pessoas, tudo isso está muito, essa questão da falsa profecia, né, ela está muito imbuída, assim, ela tá sempre num contexto de muito misticismo. Sim. Né? Então as pessoas já estão ali esperando algo, né? Tipo, um fulano de tal vai vir pregar na igreja. Então as pessoas elas já criam uma expectativa de que alguma coisa sobrenatural... Eu estou acompanhando o evento agora aqui que vai acontecer do ex-defunto. Todo dia ele posta um vídeo, eu estou acompanhando, que eu quero ir até o final. Olha só, as pessoas, quando um evento como esse, uma pessoa, um pregador, seja lá que for, conferencista e tal, as pessoas já criam uma expectativa em torno desse evento que vai acontecer. E, enfim, quando o camarada chega perto, quando chega o dia, quando começa o evento, e um cara desse chega perto e ele já começa, a pessoa já está, antes dele começar a falar, a pessoa já está arrepiada, já está ouvindo, já está... Enfim, para que para a gente não cair nisso tudo, é claro que o conhecimento bíblico e a comunhão com Deus, o relacionamento puro e sincero com Deus é fundamental para isso tudo, mas o que se faz para diagnosticar uma figura dessa, uma situação como essa, e você conseguir entender que tudo aquilo não passa de uma falácia, de que não é Deus que está naquele... Rapaz, a sua pergunta teria que fazer um monte de live para a gente conversar sobre ela. Assim, cara, basicamente, você não tem que ir atrás de nada disso. Eu vou te dar um exemplo bíblico que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem tudo a ver. Então, lá no Antigo Testamento, Deus dá uma direção. Não consultem os mortos. Certo. Ponto final. Então, assim, se você vai lá consultar tá procurando... os mortos... Então, aí a gente vai começar a fazer conjecturas. Né? Os mortos falam, não falam, voltam, não voltam. E Samuel lá com a experiência de Saul, o que aconteceu? E aí vem o subjetivismo e a experiência de cada um. Como é que eu vou questionar a sua experiência? Eu conheci um irmão que ele disse que viajou com extraterrestres no disco voador. E como é que eu vou dizer que não foi? Então, na verdade, assim, quem procura acha, meu chefe. Se você vai atrás, se você vai assistir, você já está propenso a qualquer tipo de experiência subjetiva. Agora, basicamente, o que o tempo vai mostrar, o que a história vai mostrar, é que todas essas coisas são falsas, não acontece nada. Você vê essa quantidade enorme de revelações. A gente teve um caso agora recente, agora de 2021, do cara que falou que dia 30 de março, você acompanhou o cara falando na internet? Não. Que 30 de março iam morrer milhares de pessoas no Brasil, que o anjo da morte ia passar. Isso se propagou no YouTube, postagens e mais postagens, ficou todo mundo esperando. Ele disse, dia 30 de março, não saiam de casa, fiquem em casa.
não se arrisque. Deus me mostrou, ele fala, Deus me mostrou pessoas mortas na calçada, pessoas mortas na rua, pessoas mortas no supermercado. Unge a sua casa. Ele pegou lá o texto de Êxodo, né? Falou para você ungir a porta da sua casa, aquele esquema lá. E aí não aconteceu nada. Aconteceu nada e depois ele foi entrevistado e quando ele foi entrevistado ele falou assim, vocês não entendem nada de revelação. Vocês não sabem o que Deus quer dizer. E por incrível que pareça, muitas pessoas ainda vão dar crédito a esse tipo de gente. Então, de fato, você me perguntou como é que diagnostica, como é que a gente se previne. Quem procura acha. O que a gente tem de concreto na fé cristã é a Escritura. E o cristianismo, ele é cognitivo, ele não é subjetivo, nem é sensorial, ele é o tempo todo mental. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou coloca aí o capacete da salvação para que você esteja pronto para resistir às setas, os dardos inflamados do maligno. O que o inimigo quer o tempo todo? Confundir as pessoas. Você embarcou, vai, já era. E o problema disso tudo, como eu falei no início, né, desse tema, é como as pessoas de fora enxergam isso. Porque isso tudo acaba ridicularizando a igreja, a nossa fé. E como que a gente defende a nossa fé? Como que a gente sabe? Qual é a postura? Você que é um cristão saudável, que tem a mente de Cristo, que entende da palavra... Quando o cara te chama de evangélico, ele está querendo dizer o quê? Exatamente. Aí, qual a postura que você tem? Isso é um problema, porque, sabe, você tem que saber exatamente falar para aquela pessoa que você ama, que sabe que é seu amigo, às vezes, enfim, separar as coisas. Olha, existe isso, mas... Sabe? Então, eu acho que isso é um ponto assim, muito complicado. Bastante. Eu diria a você o seguinte. Primeiro, tem um fenômeno que está crescendo bem recente, que são evangélicos se convertendo ao catolicismo romano. Tem vários estudos sobre isso. Recentemente, eu assisti uma palestra do McGrath, muito legal, onde ele fala exatamente sobre isso. Por que os evangélicos procuram a igreja católica? O que está crescendo? Aí ele explicou, porque a igreja evangélica é uma bagunça, ela é fragmentada, ela não transmite credibilidade, e a igreja católica, ao contrário, ela tem tradição, ela tem história, ela tem padrão. Qualquer lugar que você vai é basicamente sempre a mesma coisa. Então a igreja não tem esses modismos, né, de entrar essas coisas. É difícil você encontrar e assim, a igreja evangélica transmite muito disso, né, dessa coisa meio desestruturada, né, Então eu diria o seguinte: como é que você faz para lidar com isso com seus amigos, com seus irmãos? Quando alguém vier falar com você, e Ângelo, aquele cara lá, e fulano de tal, e aquele vídeo, e o cara lá do dia 30, tá. Aí o que você tem que dizer? Olha, eu não tenho como eu falar por essas pessoas, eu posso falar do meu testemunho de fé, no que eu acredito, no que eu creio. Sim. E aí você tem que saber dar o seu depoimento. Claro. Se você embarcar nessa discussão do que está acontecendo, do que está rolando, e tentar explicar tudo, você vai se enrolar. Não vai ter condição. Vai sim. E o engraçado disso tudo é que a gente tem todos esses falsos mestres, a gente tem aqueles que, você até cita no seu vídeo, que são os abusadores, né? Eu acredito que todos esses, de uma forma ou de outra, são abusadores, são aqueles que de uma forma ou de outra tentam manipular as massas, manipular as igrejas, né? E em prol dos seus ideais. Na verdade, o cara quer se autopromover, ele quer promover aquilo que ele pensa, a ideia dele, enfim. Então, todos eles são, de certa forma, abusadores, são pessoas que querem tirar proveito dessa situação. Sendo falso profeta, sendo charlatão, de uma forma ou de outra, ele sempre quer trazer colocá-lo como centro, colocar as suas ideias como centro, ou a sua igreja, enfim, né? Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso e a gente, de certa forma, alertar também as pessoas que estão assistindo a gente nesse sentido, que você possa entender tudo que foi falado aqui, que você possa colocar em prática, que a gente possa ter aumentar ter mais prática de leitura da palavra, de busca do Senhor, de tentar se alimentar mais da palavra e cada vez menos dessas coisas, tentar se proteger ao máximo dessas coisas, filtrar os lugares, filtrar aonde a gente vai e quem a gente vai ouvir, né? Assim, o abuso,
A gente tem um vídeo que eu fiz lá na oficina que se chama abuso espiritual. O abuso é o maior problema que a gente tem, que eu diria, que eu entendo como reflexo do falso ensinamento. É o pior, porque é a manipulação, né? Então, o que a gente tem são lideranças que usam as pessoas, manipulam, arrancam tudo que elas têm e são dominadoras. Aí vem aquela ideia da cobertura espiritual, dessas Sim. coisas todas que a gente vê nas igrejas, que não daria para a gente falar agora, que é um assunto muito longo. Certo. Mas esse é o pior problema que a gente tem. A comprovação clara do abuso é a quantidade cada vez maior de crentes sem igreja nenhuma. O cara cansa, né? O cara vai cansado, ele não quer mais saber, Decepciona. não quer mais saber de nada, ele vai ficando frustrado, magoado, triste. Eu diria o seguinte, Ângelo, como é que você se protege disso tudo? Tem uma vida simples, uma fé simples. Porque assim, o problema de todo esse contexto que a gente vive religioso é que quase sempre o cara procura uma igreja exuberante. Um pastor que seja, né, performático, que tenha uma palavra poderosa, um louvor incrível, estrutura, e é nessa aí que você vai embarcando. Então, eu diria que nós deveríamos tentar, nesse momento, ter uma fé mais simples, procurar uma comunidade mais simples, se adequar e ficar satisfeito com coisas comuns, igrejas comuns, pessoas comuns, uma estrutura mais simples. Nada demais, porque a gente se acostumou a uma religião meio cinematográfica, meio pirotécnica, entendeu? Então o culto virou um evento, sai todo mundo de casa para um evento, quando na verdade quem faz o culto, o elemento principal do culto, é o cristão, né? Não é o templo nem a programação, Sim. é o cristão. Uhum. Como o próprio apóstolo Pedro vai dizer, nós somos pedras vivas do tabernáculo de Deus. Então quando nós nos reunimos em Cristo, em torno da palavra, é que o culto ao Senhor acontece. Se a gente diminuir um pouco essa vontade, né, esse ímpeto pelo espetacular, essas coisas vão diminuindo. Tem muito lobo porque a demanda é muito grande. Todo mundo quer uma igreja espetacular. Todo mundo está querendo uma super pregação, um super pastor, uma super liderança, uma super estrutura, uma super banda, super louvor. Né? Então, quando você vai na igreja, às vezes, mais comum, mais frágil, o cara, pô, mas essa igreja é tão devagar, tão fraca, o pastor fala com tanta dificuldade, mas pode ser que ali estejam verdadeiros cristãos. Se a gente diminuísse um pouco, eu vou te falar, Ângelo, isso que a gente está conversando agora é um fenômeno pós-pandemia. Está todo mundo meio que reaprendendo a curtir mais a sua casa, a curtir mais o seu quarto. Né? Eu vi recentemente um programa na televisão, o cara falando que aumentou a procura por carros usados, diminuiu a volúpia, né? Por comprar, por gastar, o cara está se acostumando a andar com a mesma roupa, né? Mais tempo. Então, a vida deu uma desacelerada. A pandemia obrigou a gente a dar uma desacelerada. Eu acho que a gente precisa fazer a mesma coisa com a religião, dar uma desacelerada. Porque você não vive para a igreja. A igreja deveria ser mais um lugar na sua vida. A sua família, os seus amigos, o seu trabalho. Será que essa não é uma das, claro que não é uma única, né? Mas um dos projetos de Deus para esse tempo, em dar uma desacelerada na gente em vários aspectos, inclusive esse? A gente não sabe se é um projeto de Deus, porque Não, senão a gente vai entrar claro, no mesmo esquema da claro, falsa profecia. Mas que é um efeito prático desse tempo você está dentro de casa, ou você vai enlouquecer, ou você vai reaprender a viver. Começar a refletir sobre essas coisas. E dormir melhor, né? Você gostar de ficar ali, conversar. Por exemplo, né? O que a gente tem observado? A quantidade de divórcios se multiplicou na pandemia. Por quê? Porque muitas famílias eram sustentadas pela solidão, pelo distanciamento e pela ausência. Aí agora o cara dentro de casa, ele e ela, os filhos não conseguem mais conviver. Então a gente se acostumou, por exemplo, com cultos barulhentos, com cultos espetaculares, com grandes efeitos. Não dá para você curtir uma coisa mais silenciosa, mais lenta. Então talvez uma das coisas que possa proteger o crente do falso ensinamento passe por essa maneira diferente de encarar a vida. É o famosíssimo alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor.
É isso. Muito bom. O nego vai derrubar o teu vídeo aí. Muito bom esse papo, muito boa essa conversa, muito relevante, importante pra gente, pra mim, ter você aqui. Você sabe que você sempre foi um cara, desde que a gente se conheceu, se eu não me engano, em 2009, acho que foi Sim. isso, 2008, 2009, né? Uma pessoa que eu, desde aquela época, tenho uma admiração muito grande, porque sempre aprendi muito contigo. E esse tempo aqui, essa meia hora que a gente está conversando aqui, tenho certeza que vai ser de muito proveito para as pessoas que estão assistindo a gente, mas para minha vida especificamente, para minha família, Legal. vai ser muito, muito legal. Aprendi muito. Obrigado, Ângelo. Você é muito gentil. Acho que, assim, as pessoas têm que aproveitar essas oportunidades, né, para pensar sobre esses temas, né? Tá certo. Obrigado, meu querido. Valeu, gente. Curtam os nossos vídeos do nosso canal, e especificamente o Atenção, que eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo relevante para a sua vida, importante para a sua família. Um abraço.